Olá, bem-vindos à assistência espiritual do Centro Espírita União e Fraternidade. E vamos nos unindo nesse momento para rogarmos a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, que venham ao nosso encontro nos trazer tudo aquilo que nós precisamos. Vamos nos unindo em pensamento nesse instante, sabendo que a qualquer hora em que estivermos participando dessa assistência online, esses amigos estarão conosco, vinculados pela sintonia do nosso amor e do nosso pensamento. E assim, nós vamos mentalizando a figura meiga de Jesus, adentrando nosso lar, nos envolvendo em seu amor, em seu abraço, nos fortalecendo, nos amparando. E nós, como crianças, vamos sentindo o afago de Jesus e vamos pedindo: Mestre querido, nos fortaleça, nos ilumine para que possamos aprender os seus ensinamentos, para que possamos, nas reflexões de hoje, compreendermos as leis divinas e termos a coragem de colocá-las em prática para nossa felicidade. Derrame as suas bênçãos sobre nós, sobre os nossos familiares, e desde já, Jesus, ilumine em vibrações de lucidez, de paz e de serenidade a cada um de nós e ao Marcos, que hoje trará para todos nós as reflexões do teu Evangelho. E unidos e amparados a toda a espiritualidade amiga, responsável por essa assistência, abençoados por Deus, o nosso Pai, pelo mentor espiritual do Centro Espírita União e Fraternidade, João José de Oliveira, a quem carinhosamente chamamos de Pai João. Nós vamos juntos, iniciando essa assistência, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Olá, pessoal. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não é? Para quem está nos ouvindo em qualquer horário. É sempre uma alegria muito grande participar do Encontro do Evangelho. E hoje nós escolhemos uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi escrito pelo Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, né? O Emmanuel tem essa coleção, né, do Caminho, Verdade e Vida, que ainda tem o Pão Nosso, tem o Vinha de Luz e tem o Palavras de Vida Eterna. Nesses livros, ele pega sempre um trecho do Novo Testamento, né, um versículo apenas, e aí comenta esse trecho à luz da doutrina espírita. A lição de hoje é a 97, que tem o título de uma pergunta, assim, ó, amas o bastante? E aí, para discorrer sobre essa questão que ele nos apresenta, né, amas o bastante, ele escolheu um trecho do Evangelho de João, que está lá no capítulo 21 do Evangelho de João, que diz o seguinte: perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Esse trecho do Evangelho de João, ele está já no finalzinho do Evangelho, se não me engano, é o último capítulo já, né? E isso está acontecendo depois da crucificação de Jesus, né?
Jesus foi crucificado, teve aquele episódio da ressurreição, a gente sabe que ele voltou em corpo espiritual, né, para a convivência dos apóstolos, e então ele teve alguns episódios de materialização, de aparição para os apóstolos. Algum tempo depois, já que tinha acontecido isso, a sua ressurreição, ele aparece de novo para Pedro e João, os dois estavam pescando, e aí eles enxergam um homem na margem, não é? Acendendo uma fogueira ali, como se estivesse preparando para poder cozinhar o peixe que eles iam trazer, né? Então, depois da pesca, eles vão lá, eles reconhecem que é Jesus, começam a conversar com Jesus, e aí Jesus, dirigindo-se a Pedro, não é? Porque Pedro era Simão, né? Simão Pedro. Ele pergunta assim: Pedro, tu me amas? E aí o Pedro responde: é lógico que te amo, Jesus. Aí passa um tempinho, Jesus pergunta de novo, pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde: lógico que te amo, Jesus. Jesus. E aí mais um tempinho se passa e pela terceira vez ele pergunta, que aí é essa a questão aqui, a proposta pelo Emmanuel, né? Pedro, tu me amas? E aí o Pedro diz no Evangelho aqui que ele já fica até meio entristecido, não é? Porque pela terceira vez Jesus está perguntando, e aí Pedro responde assim: tu sabes de tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus diz: então vai e apacenta minhas ovelhas. O que é apacentar as ovelhas? O pastor, quando apacenta as ovelhas, ele as leva para o pasto e cuida delas, não é? Então, metaforicamente, apacentar as ovelhas do rebanho de Jesus seria cuidar do rebanho de Jesus. E aí, qual que é a condição que Jesus coloca para que Pedro cuide do seu rebanho? Que ele ame. Olha só, é isso que o Emmanuel vai dizer aqui no seu texto do Caminho, Verdade e Vida. Jesus não vem nos perguntar qual a nossa formação profissional, se nós fomos na escola, se nós não fomos, se nós somos casados ou solteiros, se nós somos católicos ou espíritas, não é? Jesus não pergunta nada disso, ele simplesmente pergunta se nós amamos, se nós temos a capacidade de amar. Então, dessa forma, Cristo coloca em primeiro lugar, né, como a coisa mais importante da nossa existência material, o amor. E isso tem uma perfeita conexão com toda a vida de Cristo aqui na Terra, não é? Porque a vida inteira dele foi uma vida de amor. Ele não fez outra coisa a não ser amar. Ah, Marcos, fez sim. Ele multiplicou pães, ele curou doentes, não é? Ele ensinou a perdoar, ele não julgou. Ora, pessoal, isso tudo nada mais é do que formas diferentes de expressão de amor, não é? Olha só que coisa interessante. No Evangelho, dizem que os fariseus chegam para Jesus e perguntam para eles qual que era o maior mandamento da lei. E aí, quando eles fazem essa pergunta, é uma pergunta bastante capciosa, não é? Por quê? A lei para os judeus era uma coisa imensa, gente. Não se resumia só aos 10 mandamentos recebidos mediunicamente por Moisés lá no Monte Sinai. Se nós pegarmos os 5 livros que compõem a Torá, não é? Que é os 5 primeiros livros da nossa Bíblia Sagrada também, da nossa, digo, como cristãos, o Espírita não tem o livro sagrado, né? Nós seguimos a codificação de Kardec. Mas, enfim, se pegarmos os 5 primeiros livros da Bíblia, que tem a sua autoria atribuída a Moisés, não é? Eles formam a Torá, que é seguido pelos judeus, até aqueles mais ortodoxos. Então, dentro da Torá existem os 10 mandamentos, mas existem também outras tantas leis. O total de mandamentos que tem na Torá é 613. E aí a gente acha que são só aqueles 10 que a gente mais conhece, não é? 613 mandamentos. E aí quando, então, os principais fariseus, os mais sábios, aqueles que conheciam mais as escrituras sagradas, não é? Que eram os fariseus, eles chegam para Jesus e perguntam qual que é o maior mandamento, é uma armadilha, não é? Eles queriam que Jesus caísse em contradição. E aí a resposta de Jesus é uma pérola de sabedoria. Ele diz assim que o resumo de todas as leis e todos os profetas, ou seja, tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento, poderia ser condensado em 2 mandamentos agora, dentre aqueles 613 que existem, né? E quais seriam esses 2? Eu acho que todo mundo sabe, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, o amor é a base dos ensinamentos de Jesus, é a base da doutrina de Jesus. E aí tudo que Jesus fez e falou durante a vida vai confirmar o amor como sendo essa base sólida. Quando ele nos recomenda, por exemplo,
fazemos aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem, ele nada mais está dizendo para nós amarmos os outros, porque aquele que ama não faz mal ao seu semelhante, e eu não quero que ninguém faça mal para mim. Então, se eu não quero que ninguém faça mal para mim, eu não vou fazer mal ao meu semelhante, ou seja, eu vou estar praticando a lei do amor, não é? Outras falas de Jesus que comprovam isso são as seguintes. Ele disse o seguinte: amai os vossos inimigos. Olha que coisa difícil que ele nos propõe, não é? Amai os vossos inimigos. Por quê? Porque na sua compreensão já bastante evoluída, Jesus sabe que os inimigos não são inimigos, eles são adversários que muitas vezes nós acabamos conquistando aí nas nossas reencarnações por responsabilidade nossa mesmo, por sermos inflexíveis, por não compreendermos, por não perdoarmos. Então, eles merecem o nosso amor, da mesma forma que nós merecemos o amor deles também, não é? Amar os inimigos. Ele fala, amai ao próximo como a si mesmo. Então, ele coloca a condição do amor, em primeiro lugar, a nós, não é? Eu me amo, eu me cuido, eu prezo pela minha saúde, e aí eu vou fazer tudo isso pelo meu próximo também. E aí vai mais além ainda. Jesus diz, as pessoas conhecerão que vocês são meus discípulos pelo amor que vocês tiverem um pelos outros, né? E aí, eu acho que alguns dos nossos ouvintes aqui devem ter feito o curso de aprendizes do Evangelho, não é? O que que acontece quando nos formamos nesse curso, no final do aprendiz do Evangelho? Nós nos habilitamos a sermos discípulos de Jesus, não é isso? Olha a carga de responsabilidade que vem sobre os nossos ombros. E eu falo isso não para deixar a gente preocupado nem nada, mas é para lembrar, porque de repente tem gente aqui que fez o curso do Aprendiz do Evangelho há muito tempo já, e apesar de ter guardado toda a base moral do curso, não é? Lembrado das histórias, etc. Tal, se esquece disso, de que agora é um discípulo de Jesus. E o que que um discípulo de Jesus faz? Ou o que que um discípulo, de forma geral, faz? Segue os ensinamentos do seu mestre, não é? Qual que é o nosso mestre? O nosso mestre é Jesus. Nós temos as obras básicas do Espiritismo, como eu falei há pouco, não como livros sagrados nossos, mas como orientações do Espiritismo, não é? Aquelas obras que foram codificadas por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, etc. Não é? O que está escrito lá no Livro dos Espíritos? Né? Que Jesus é o nosso modelo e guia. Então, nós temos que seguir aquilo que Jesus falou. Jesus é o nosso mestre. Se nós pegarmos outras religiões, veremos, por exemplo, que os judeus seguem tudo aquilo que está determinado no Antigo Testamento, não é? A Bíblia é seguida pelos católicos, o Alcorão é o livro sagrado do Islã, não é? O Vedas, o livro sagrado dos hindus, aí tem um nome aqui que é difícil de falar, Tripitaka, não é? E os Sutras são os livros sagrados do budismo. Cada um dos adeptos de cada uma dessas religiões vai seguir as orientações que tem nesses livros para eles. Então, se o nosso mestre é Jesus, se nós temos essa figura maravilhosa de Cristo como modelo e guia, nós temos que seguir o que ele ensinou. Puxa vida, mas a vida dele foi tão rica, né? Ele ensinou tanta coisa, como que eu vou saber o que seguir? Porque a gente ainda é imperfeito, eu não consigo seguir tudo. A vida dele foi riquíssima, mas, repito, toda ela baseada num único verbo, amar. A decorrência de tudo que Jesus fez está aplicada no amor, gente. Amor. Quando nós amamos, nós perdoamos. Quando nós amamos, nós não julgamos. Quando nós amamos, nós toleramos. Olha só que coisa interessante. Todo mundo que é casado, a menos aqueles que ainda estão em lua de mel, não é? Nos primeiros dias de casamento, que aí tudo são flores, tudo é mar de rosas. As pessoas que são casadas há mais tempo, elas sabem que a vida não é um eterno mar de rosas. E quem não é casado também sabe disso, não é? Mas vamos ao exemplo do casamento. Os dois cônjuges, os dois companheiros, não é? Estão convivendo juntos ali, e é normal na nossa vida aqui no planeta de provas e expiações, nós temos oscilações de humor, altos e baixos. Acordamos melhor num dia, acordamos um pouquinho mais abatidos no outro, não é? Então, nós temos aí as nossas manias, nós temos as nossas dificuldades para lidarmos com o outro, não é? E essa dificuldade acaba se tornando bem presente assim dentro de casa. E o que que é necessário no casamento? A tolerância, né? A compreensão.
É necessário, às vezes, fechar os olhos para as pequenas diferenças, porque a pessoa, de repente, não é daquele jeito, ela está daquele jeito naquele dia por causa de algum problema, mas ela é um espírito em evolução, assim como eu, não é? Com direito a ser feliz, com direito a buscar os seus sonhos. Então, quando nós entendemos isso, nós estamos praticando o amor dentro da nossa casa. O núcleo da família é o primeiro lugar onde nós começamos a desenvolver as nossas potencialidades amorosas, entre companheiros, entre pais e filhos, entre filhos e pais. Às vezes nós recebemos para morar na nossa casa um sogro, uma sogra, não é? Então, tudo isso daí vai se configurando um treinamento para a aplicação do nosso amor. E aí, depois disso, a gente vai expandindo para a nossa vizinhança, para o nosso ambiente de trabalho, e isso tudo é um ambiente que contagia, não é? É um sentimento que contagia os ambientes onde nós vivemos. Pode perceber, né? Vocês podem perceber. Se existe alguém aí bem mal-humorado, não é? No lugar que você trabalha, às vezes até dentro do centro espírita, aquela pessoa chega, parece que ela traz um mau humor junto com ela, não é? E aí todo mundo fica meio assim, ah, mas eu acho que eu não vou nem falar isso porque ele pode entender errado, vai responder e tal, e aí a gente fica pisando em ovos. E quando chega aquele cara boa praça, né? Aquele que é simpático, que está sempre alegre, sempre sorrindo, a vida dessa pessoa é perfeita? Não, ela tem problemas e sofre igual qualquer um de nós, não é? Mas ele está sempre com a mentalidade positiva, porque ele tem fé, ele acredita no futuro, ele acredita que Deus está olhando por nós, não é? Ele acredita que existe alguém, e esse alguém é Jesus, né, aqui na Terra, que está apacentando este grande rebanho da humanidade. Tu me amas, então vai e apacenta minhas ovelhas, não é? Então, o amor é contagiante. Quando a pessoa chega, não é? Boa praça, compreensiva, de bom humor, tal, isso tudo contagia e a gente parece que se sente melhor perto dela. O amor é a condição essencial para nós fazermos qualquer coisa. No livro Caminho, Verdade e Vida, quando o Emmanuel pergunta se nós amamos o bastante, ele diz que Jesus não espera de cada um de nós grandes prodígios, grandes missões. O que ele espera é que nós nos amemos. A primeira condição. Essa lição é bem curtinha, gente. Quando eu peguei ela para estudar, ela tem uma página, você vira logo no início da outra página, ela já acaba. E olha que o livro é pequenininho, né? Dessas edições de bolso, assim. Então, por que que é pequenininha? Porque o que ela tem a dizer é muito simples. Amem-se. Amem-se. Foi o que Jesus veio nos ensinar. O livro Os Mensageiros, né, do André Luiz, escrito também pela psicografia de Chico Xavier, no capítulo 44, chamado assistência, o André está participando de um estágio aqui na Terra, junto com o Aniceto, que é o seu orientador, não é? E ele vai pela primeira vez na sua vida espiritual para uma sessão espírita, para uma reunião de esclarecimento a espíritos perturbados, uma desobsessão, né? E aí, quando ele chega lá, o Aniceto apresenta, né, todo o ambiente, explica os trabalhos e tal, e diz, olha, André, ainda falta uma hora para a reunião começar, mas já está cheio de espírito sofredor por aqui, então vamos ser úteis. Pega aquele grupo ali de 6 espíritos, vai lá e aplica um passe em cada um deles. E aí o André Luiz nunca tinha feito isso. Ele já tinha trabalhado na aplicação de passes nas câmaras de retificação, lá de Nosso Lar, não é? Era um espírito que já há alguns anos vinha tentando se aprimorar. Vamos lembrar que esse livro é lá de 1944, então ele ainda era novo no mundo espiritual, não tinha todo o conhecimento que ele já tem hoje, não é? Então, ele era um iniciante. E apesar de já ter aplicado passes nas câmaras de retificação no Nosso Lar, ele perguntou assim, puxa, Aniceto, mas eu tenho condições de fazer isso? Estou preparado para isso? E aí o Aniceto lhe respondeu assim, se você tiver boa vontade, isso é suficiente para iniciar qualquer empreendimento. Vamos trocar a expressão boa vontade por amor, não é? Porque ninguém vai fazer nada de má vontade. Eu vou começar um emprego novo, eu vou lá de boa vontade. Eu mudei de escola, eu vou de boa vontade. Eu estou começando um relacionamento, eu vou entrar nesse relacionamento de boa vontade, porque se a gente vai de má vontade, já começa tudo errado, não é? Então, quero acreditar que ninguém inicia nada novo de má vontade. Na hora que a gente inicia alguma coisa de boa vontade, o resto a gente vai conquistando. Só a boa vontade não basta para a gente fazer alguma coisa. Ela é suficiente para iniciarmos determinado projeto. Depois a gente vai se inteirando, vai se aperfeiçoando, como o André Luiz fez, não é? Ele foi se aperfeiçoando na arte de oferecer o melhor de si para os outros através da aplicação do magnetismo e do passe, não é? E, inclusive, conseguiu obter algumas curas aí relatadas nos livros, não é? Então,
como eu disse, substituindo a expressão boa vontade por amor, nós podemos fazer tudo. Basta o amor para iniciarmos alguma coisa. Vamos sair de casa, sintonizemos com a espiritualidade superior, não é? Pedindo aquela proteção e pedindo para sermos instrumentos da paz na Terra, que isso é uma coisa tão necessária hoje, não é? Levemos paz a todos aqueles que nós encontremos. Voltamos para a nossa casa, agradecemos, né, pela proteção durante a saída e entremos no nosso lar imbuídos do amor que nos move. Vamos participar de uma atividade voluntária que compareçamos lá com amor, para que possamos oferecer para aquelas pessoas que estão esperando algum tipo de assistência o sorriso, o abraço, a compreensão. Estamos situados diante de alguma situação em que não sabemos resolver, alguém está sendo acusado, não é? Uma coisa grave está acontecendo. Pratiquemos o amor em todas as suas formas possíveis, na caridade, na benevolência, na misericórdia. Amor, gente, o mundo está precisando de amor. Para encerrar, eu me lembro de uma música, não é, do Roberto Carlos, chamado Homem. Algumas pessoas dizem que essa música foi psicografada pelo Chico, de autoria do Emmanuel. Eu já ouvi bastante gente falando isso, mas eu nunca vi escrito em nenhum lugar isso. Sendo verdade ou não, não importa, porque a letra é muito bonita, ela pode perfeitamente ter sido escrita pelo Emmanuel mesmo, não é? Tem um trechinho da letra que está falando de Jesus, o homem, né? Um certo dia um homem esteve aqui. Qual homem? Jesus, não é? E aí, o que está dizendo lá? Ó? Sua voz falava só de amor. Todo gesto seu era de amor. E paz ele trazia no coração. Ele é nosso modelo, é nosso guia, não é? Devemos nos espelhar nos seus exemplos. Sua voz era só de amor, então nós devemos só falar de amor, não devemos recriminar, não devemos comentar o mal, não devemos dar publicidade àquilo que é contrário ao amor. Todo gesto seu era de amor. Ajudemos quem precisa, de todas as formas possíveis. Às vezes, a única maneira que nós temos de ajudar é com uma oração, é através da nossa mentalização em direção à pessoa. E paz ele trazer no coração. Carreguemos paz no nosso coração, que a nossa paz se expanda através do nosso olhar, da nossa palavra, do nosso abraço. Amemos, amemos muito, porque é disso que o mundo precisa. Obrigado pela atenção de vocês, que Deus abençoe a todos. E com essa reflexão tão linda, não é, sobre como estamos amando, vamos exercitar esse amor que nós carregamos em nosso coração, procurando nesse instante nos unirmos e oferecermos esse amor a Jesus, para que Ele possa envolver o nosso planeta em vibrações de muita paz. Nesses tempos onde grandes conflitos acontecem, guerras, guerras dos seus próprios lares até, que nós possamos mentalizar o amor envolvendo esses corações, movendo essas pessoas, para que possam pensar na paz e viver na paz, vibrando por esses corações que tiveram que se afastar de seus lares, deixar seus familiares, as suas coisas, seu país por conta da guerra. Vamos vibrando esperança, amor, força, bom ânimo para essas pessoas. E vibrando também para que a humanidade possa acolher essas pessoas tão sofridas, que possamos aprender a ser fraternos, a colaborar com a misericórdia divina. Saúde. Como a saúde é importante para todos nós. Então vamos desejando que a humanidade receba as nossas vibrações de saúde física, mental, espiritual, especialmente aqueles que estão num leito de dor, que recebam lenitivos para a sua cura, para as suas dores, que os médicos sejam inspirados a levar o melhor tratamento, a melhor assistência, a encontrar o diagnóstico da pessoa. E vamos levando essa vibração de saúde, de reconforto àqueles que não têm a mínima condição de receber um atendimento médico.
que Jesus, o grande médico espiritual, envie as suas equipes para acolher, para atender essas pessoas tão necessitadas. Vibremos para que haja paz nos lares, para que as famílias se entendam, se amem, se doem, se compreendem, se respeitem, se tolerem, se aceitem. Vamos vibrar para que toda a humanidade possa, dentro das suas crenças, viver no bem e fazer o bem. Vibrar para que haja assim a confraternização religiosa, para que as pessoas se unam e se respeitem pelo bem, pelo amor. Vamos levar a nossa vibração de força àqueles corações desesperados, porque perderam seus empregos, porque estão passando por doenças, porque estão passando por situações financeiras dificultosas, porque acabaram de perder tudo o que têm, por aqueles que estão sem esperança. Vamos vibrar uma luz intensa de alegria, de amor, de esperança e de fé, para que todos possam sentir acesa essa luz que tem dentro deles e que possam estar abertos para que Jesus se aproxime deles, para que eles busquem Jesus e assim compreendam aquilo que Maria disse a Francisco Cândido Xavier no momento de grande sofrimento, que tudo passa, que tenham paciência, que tenham força, que confiem na providência divina, porque os momentos difíceis passam, porque só é eterno o amor e o bem. E nesse instante, confiantes nesse amparo de Deus, no amparo de Jesus, no amparo dessa equipe espiritual, que em nome de Jesus vem até nós, nos trazer essas vibrações de bom ânimo, de força, de coragem, de fé e de saúde. Nós vamos abrindo as portas do nosso coração, as portas da nossa casa, para que esses mensageiros de Deus e de Jesus adentrem, trazendo as melhores vibrações, as melhores energias. E é assim que tudo aquilo que não for do bem vai sendo eliminado. E apenas o amor vai ficando impregnado nas paredes do nosso lar. Vai ficando ali envolvendo todos os nossos familiares que estão assistindo conosco essa assistência, ou aqueles que verão depois, ou aqueles que nem verão, mas que possam sentir o bálsamo dessas energias que estão sendo derramadas nesse instante. Essas equipes que se encarregam também de colocar na água os fluidos benéficos, transformando essa água naquele remédio, no lenitivo que cada um de nós precisa. Essa equipe ainda que se aproxima de nós e espalmando as suas mãos sobre as nossas cabeças, derramam os fluidos de paz, de saúde, de fortalecimento. E essas energias revigorantes transformam as nossas células doentes em células saudáveis. Vão atingir aquela parte do corpo que mais necessitamos. E especialmente, vão também envolvendo o nosso corpo espiritual, a nossa matriz de onde partem as nossas doenças, envolvendo a nossa mente, fortalecendo a nossa mente em bons pensamentos, em bom ânimo, em coragem, para que nós assim possamos buscar a presença divina em nossa vida,
e absorvermos todas essas bênçãos que estão sendo direcionadas para nós. E assim, nós vamos sentindo aquele enorme bem-estar envolvendo a cada um de nós. Essas energias vão se fixando ao nosso redor e nós iremos utilizá-las de acordo com nossas necessidades. E podemos perpetuar essas energias com as nossas orações, com os nossos bons pensamentos, com a nossa ligação com Deus, com Jesus, com os benfeitores amigos. E a nossa gratidão a Deus por estarmos aqui unidos, recebendo à distância esses fluidos benéficos. A nossa gratidão a Jesus pelo amparo, pelo consolo, pela força e pela fé. A nossa gratidão à vida e o nosso pedido para que possamos permanecer firmes na compreensão, no estudo e na prática dos ensinamentos de Jesus. Que possamos permanecer envoltos nessas vibrações amorosas. Que assim seja. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia e uma excelente semana a todos nós. Graças a Deus.